Olá pessoal, tudo bem? Estamos aqui mais uma vez no canal no YouTube para mais um vídeo de opiniões, para mais um vídeo para a gente falar sobre chip, falar um pouco de fanservice, falar um pouco de dramas, doramas. Os chips, eles são eternos. Sabe o que é chip? Eu vou explicar para vocês o que é chip e a gente vai entrar numa discussão bastante interessante para a gente analisar até as nossas próprias opiniões dentro desse mundo de dramas, doramas. O chip, ele é basicamente o que você, como público, de uma forma gosta bastante e que você shippa aquelas duas pessoas. Seja um casal hétero, seja um casal gay, seja um casal lésbico, o que for. Você acha que eles ficam bem juntos, que eles trabalham bem juntos, eles podem ficar bem juntos e até achar que, na vida real, eles vivem essa realidade de serem um chip, de serem um casal, de serem até casados, morarem juntos. Aí, falar dessa questão de ir para a realidade, de ir para o mundo real, aí sim é que pega a gente em relação a isso. Muitas vezes, esse chip que existe nas séries, nos dramas, normalmente não vai para a realidade. Ele não é uma realidade na vida dessas pessoas. Por mais que, se a gente for analisar de todos os casais que se formam aí, eu acho que não dá nem 1% direito de casais que realmente assumiram na vida real que tem um relacionamento. São pouquíssimos, dá pra contar nos dedos aí, gente que era casal e que realmente se tornou um casal na vida real. Eu me lembro, acho que de dois casos, teve um caso de um artista coreano e de um outro artista coreano, mas que ele não ficou com o casal que ele fez da série, mas que ele assumiu um relacionamento. Enfim, existem inúmeros casos das pessoas acharem que o casal realmente é um casal na vida real e ficar shippando de que eles têm que ficar juntos, de que eles precisam casar, de que eles precisam falar para o público que eles são um casal. É aí que mora o perigo. Nessa questão do chip eterno. Será que o chip ele realmente é eterno? Muitas pessoas têm questionado até mudanças nas próprias produtoras de troca de casais. O casal ficou, sei lá, trabalhando juntos por 5 anos, vamos supor. Fizeram, sei lá, 3 séries juntos e acabou esse chip. Se desfez. A produtora quis lá desfazer. A pessoa em si, né, o fã em si, ele não se conforma de que aquele chip acabou. Ou que de alguma forma a produtora quis que isso acabasse. A pessoa não se conforma, a pessoa quer brigar, a pessoa quer isso, aquilo outro, ela quer discutir sobre aquilo justamente porque ela não se conforma daquele término, daquela separação que pode ter inúmeros motivos. Como eu disse, a produtora pode separar, a emissora pode querer uma mudança, o próprio artista pode querer uma mudança, ele pode querer, sei lá, fazer um outro gênero, parar de atuar, querer fazer outra coisa da vida, existe isso também. Recentemente, um que não terminou, né, mas que é uma situação que a gente pode até analisar isso, que recentemente o BKPP, eles saíram completamente da questão de atuação e eles foram para a questão musical. Eles estão trabalhando a vida deles como artistas musicais, como cantores. Terminou o chip? Não, porque normalmente eles são sempre encontrados juntos. Mas, ultimamente, a gente não tem visto eles atuando. Então isso já é uma questão da pessoa ficar assim, nossa, mas por que eles não atuam? Por que eles não vivem juntos, né? Por que eles não estão atuando mais juntos? E se eles futuramente forem atuar em alguma série, que tem que ser junto. Porque criaram esse casal e tem que ser junto. Não pode ser separado. Esses tempos atrás surgiu uma polêmica com o chip do Won Fluk, de que o Won teria dado a entender de que não queria fazer mais par com o Fluk em nenhuma série. E que ele queria investir em fazer mais Lacorne, que são as séries que são propriamente héteros, e que ele queria ir para esse lado, porque ele estava interessado nisso, que ele não queria ficar só conhecido como ator de BL. E surgiu toda essa polêmica de que provavelmente ele estaria tendo um relacionamento, de que ele não queria só ficar conhecido como ator de BL, que ele queria mostrar o seu potencial de outra forma e que ele queria também atuar em outros lugares. Uma viagem dele que ele fez para a Europa deu a entender de que ele estava indo para a Europa para tentar expandir isso, para esquecer um pouco dessa coisa de Tailândia, especificamente, e tentar expandir os seus negócios. Quem sabe até sair da parte da Ásia e ir para uma Europa. Nunca se sabe, mas é coisa que fica falado aí nas entrelinhas. Então, o que a gente precisa analisar disso? Os chips que eles são criados, Off Gun, Earth Mix,
Onfluk, Onnanon, todos esses que a gente conhece, que são famosos, eles, por mais que sejam famosos, eles não são particularmente casais na vida real, ou até mesmo que eles sejam gays na vida real. Mas que a gente precisa analisar o seguinte, de que eles estão nesta indústria simplesmente pelo fato de que eles são artistas, independente se eles estão atuando como gays ou se eles estão atuando como héteros. Eles são abertos a isso. Nós que olhamos de um lado aqui, de um lado América do Sul, de um lado ocidental da coisa, a gente acha muito esquisito isso. Podemos, até achar esquisito. Por mais que a gente também tenha um sofrimento, digamos assim, de que a gente não encontra artistas gays para fazer papéis de gays. Lá, eles enfiam o chip e os caras não estão nem aí, ninguém tá preocupado com isso. Eles vão e fazem. Por mais que se fala que a indústria de BLs é uma indústria muito complicada e muito preconceituosa em si, existe o lado de que eles estão atuando porque eles querem ser artistas. É bom ser artista, você tem uma visibilidade boa. Por mais que eles façam faculdade lá, a visibilidade de você ser um artista é muito grande, é muito boa para a carreira. Você, sendo um artista bom e que tem qualidade, você faz a sua vida lá. Ah, mas eu fiz um trabalho numa produtora X, mas a produtora Y pode querer você. Você pode ir para um outro país, tem artistas que fazem essa transição de sair, por exemplo, da Tailândia e ir para a Coreia. A gente tem um exemplo recentemente do Chip Tutor e Win, que eles fizeram uma participação num BL coreano, sendo que eles são artistas da Tailândia, que eles fizeram par em Cutie Pie. Existe isso. A gente tem que analisar o seguinte, até em último caso, ou até numa segunda palavra, eles só são casal na frente das câmeras. Não existe o por trás, O por trás. O por trás é coisa deles. É coisa deles, eles que se resolvam. Se eles são casados ou não, a Tailândia em si breca essa questão. Por isso que eu acho que se existe muitos casais que realmente são casais, vai demorar para você ter esse tipo de assumir, esse tipo de comprovação. Porque a Tailândia, por mais que ela lucre com isso, não só a Tailândia, mas outros países que ainda têm uma restrição em relação aos LGBTs, eles lucram com isso, só que a sociedade é uma sociedade teoricamente limpa. E isso tá como uma coisa artística, isso é artístico, mas na sociedade não tem. Viu que coisa que é? Aqui também no Brasil a gente passa por isso, que quer pôr panos quentes em cima das coisas. É que aqui a gente tem uma liberdade maior e que se você fizer preconceito, você vai ter um revide assim gigantesco. Você vai ser criticado até não poder mais. Só que lá ainda existe uma restrição de que até o próprio fã não quer que assuma. Ele ainda quer viver nessa realidade paralela. Não criticando, não tô criticando, eu estou mostrando uma realidade do que eles querem, do que eles vivem. A realidade deles é viver desta forma. É bom ou ruim? Depende, vai depender muito do que o próprio artista quer. Se o artista quer viver daquela maneira, ótimo, parabéns que ele continue vivendo assim. Se ele não quiser, de alguma forma ele vai precisar mudar este cenário. E não vai ser fácil. Chips não são eternos, eles podem acabar e a gente tem que estar pronto para esse tipo de término, por mais que seja doloroso. Casais de ficção acabam, eles não continuam juntos, por mais que eles possam fazer outros trabalhos com outros nomes de casais, eles não são eternos e a gente, por mais que doa no coração que a gente gosta de ver esses casais, uma hora ou outra pode ser que acabe. Vai ser duro aguentar depois do choro. O que vocês acham? Chips são eternos? Eles deveriam ser eternos? Comenta aqui embaixo para eu saber, siga as minhas redes sociais, deixa o joinha que ajuda bastante e se inscreva no canal. Conta aqui pra mim também o seu chip favorito, qual é aquele que você não consegue viver sem. Ok, gente? Até a próxima semana. Tchau pra vocês.